Rádio Jornal FM. A voz do povo, Jornal. Aracaju, Sergipe, 91,3 MHz. Estúdios e transmissores localizados no alto da colina do Santo Antônio. Aracaju, 157 quilowatts de potência. A voz do povo. Organizações José Arinaldo de Oliveira. A voz do povo, Jornal. IPVA sem aperto com a MovePay. Tá precisando pagar o IPVA e não quer ter dor de cabeça? Com a MovePay, tá tranquilo. Parcele seu IPVA em até 12 vezes através da MovePay, com as melhores condições do mercado. Mantenha o seu orçamento sob controle e pode acelerar. Aproveite essa oportunidade. MovePay, a maquininha oficial do Banese Card. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Marcado para amanhã o julgamento da denúncia contra Felipe Martins. Não sei se estão denunciando que ele foi para os Estados Unidos, ou que ele fingiu ir para os Estados Unidos, ou que ele é milagroso, está ao mesmo tempo nos Estados Unidos e, em vez de desembarcar em Orlando, ele está desembarcando em Curitiba, né? É uma coisa incrível que precisa ser e está sendo investigada pelas autoridades americanas. Quem foi que falsificou a entrada dele lá? Foi um brasileiro, porque escreveu Felipe Martins, que o certo é Filipe, Filipinas, por causa do rei Filipe II da Espanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos é Philip, né? Então aí entrou com o E, tem muito brasileiro que escreve Felipe com E, foi por aí. Mas, enfim, o que eu queria falar é o seguinte, é que a defesa dele pediu e Moraes autorizou-o a sair de Ponta Grossa e ir para Brasília para assistir ao próprio julgamento, na turma, só 5, em vez de 11 do Supremo, da denúncia da Procuradoria contra ele, participação de golpe de Estado. E está tudo pormenorizado, onde ele pode descer, onde ele pode ir, onde ele pode sair, né? Tem que ficar no hotel, vai para lá. A defesa teve que explicar que não se trata de pressão. Engraçado que comigo já aconteceu. Eu, num processo no Superior Tribunal do Trabalho contra a Manchete, um dos juízes disse, eu não li os autos, mas vejo que a presença de uma das partes aqui tenciona pressionar os juízes, portanto, voto contra ele. Eu nunca vi isso na minha cara. Mas, enfim... É o judiciário brasileiro, então não é de agora, né? Chamam pessoas que não são de carreira e acontece isso. Esse não é de carreira, era um advogado trabalhista, que trabalhou com Lula, né? E que me contou certa vez que Lula não gosta de pessoas que têm curso superior, tem preconceito. Chamava ele de advogadinho, uma coisa assim. Mas, enfim, isso é outro assunto. E Felipe Martins, então, vai ser autorizado a assistir o próprio julgamento. Imagina só, isso parece uma exceção, quando deve ser regra, né? A pessoa que está sendo denunciada precisa estar lá para saber o que estão dizendo dela e como é que transcorre o processo. Mas é o amplo direito de defesa, mas enfim, exceção, e ele está lá. Depois de ter ficado 6 meses preso, ter ido aos Estados Unidos e não foi, ficou em solitária 10 dias, mas não assinou a tal delação premiada contra Bolsonaro, que é o que queriam. Bom, um outro assunto que está todo mundo falando aí, né? Essa história aí do tal simpatinha, que eu digo que eu fico estranhando, né? Porque eu tenho pai uruguaio e a língua espanhola para mim é muito fácil. Eu penso, pai, alguém que não tem pata, mas não é, nem tem a ver com tio Patinhas. É alguma coisa referente aos quadrúpedes, felinos e caninos, né? E o nome é bem coisa. Tem uma turma aí que não consegue fazer um título com 2 palavras. O título do programa é Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Está quase tudo no título. Aí botaram um ético ali para ficar bonito. O que eu contesto é o seguinte, que diz que vai ser grátis. Não, não vai ser grátis. Não pode ser grátis. Isso tem um custo. E quem vai pagar é o pagador de impostos, o que paga sempre, o que paga tudo que o governo faz. Não tem nada que o pagador de impostos não pague. Só para a gente ter noção dessas coisas, né? E aí está todo mundo com medo que depois vai vir imposto sobre a propriedade do cão.
né? Uma espécie assim, a gente paga imposto sobre a propriedade do automóvel, sobre a propriedade da casa, vai pagar imposto sobre a propriedade do cão. Não, está todo mundo com o pé atrás a respeito disso. Bom, um outro assunto é essa resposta pronta do presidente do Supremo, ministro Barroso, para a revista The Economist. É a revista mais prestigiada do mundo, fez um artigo que mostra que o Supremo está se afundando e, com isso, afunda a segurança jurídica do país. Eu conversava ontem, na hora do almoço, com um advogado escocês e ele me falava da importância da segurança jurídica. Óbvio, e com isso não dá investimento, não dá segurança para os cidadãos. Né? E respondeu, e uma das coisas que ele respondeu é que ele não disse nós derrotamos o bolsonarismo, não disse que a corte derrotou o bolsonarismo, que ele quis dizer que foram os eleitores que derrotaram o bolsonarismo. Bom, se ele quis dizer, por que ele não disse? De Lisboa, Alexandre Garcia. Oferecimento. Há 35 anos, a Legislar transforma a administração de imóveis em tranquilidade para você. Se você tem um imóvel para alugar, nós garantimos o pagamento do aluguel e encargos, mesmo que o inquilino não pague. Isso mesmo, garantimos o recebimento integral independentemente da situação. Além disso, somos pioneiros na antecipação de aluguéis, oferecendo um serviço exclusivo no país. Quer saber mais? Pergunte a algum amigo que confia na Legislar ou venha nos conhecer pessoalmente. Estamos localizados na Rua Uruquiza Leal, 290, bairro Salgado Filho. Telefone para contato 79 3234 3636. Legislar, sua garantia de tranquilidade e segurança no mercado imobiliário. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis. A única que garante e antecipa os seus aluguéis. Sabe onde está sua Honda nova? Na Maravilha Motos. Aqui você encontra as melhores condições para sair de moto zero. Financiamento facilitado, consórcio sem juros e aquele atendimento que só a Maravilha tem. E tem mais, são 5 lojas prontas para te atender. Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriar e Canindé. Oficina especializada, peças originais e tudo o que você precisa para rodar com segurança e estilo. Então não perde tempo, vem pra Maravilha Motos, a sua Honda tá aqui. Alô, cliente Energisa, você sabe como é formado o valor da sua conta de luz? Conta aí pra gente, Luzi. Oi, gente! Como vocês sabem, a energia tem tudo, né? Na geladeira, na TV. Ai, é maravilhoso! Mas também é importante entender a sua conta. Nela, uma parte vai pra geração e transmissão, outra pros impostos e encargos. E tem um pedacinho pra Energisa levar a eletricidade até você, que é a distribuição. Pegou? Pra saber mais, me segue nas redes sociais da Energisa. Energisa! Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. Rádio no meio do povo, é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Bom, são 2h mais 8. O Wilson já estava ali conversando com o Nivaldo. E o Nivaldo, que agora há pouco nos prestou a entrevista, quer fazer uma correção sobre a intimação que ele recebeu. Pois não, seu Nivaldo? Paulo, o Bruno não é o atual presidente da ISUB. Parece que é o ex-presidente da ISUB. Eu gostaria, pois, ver quem é esse Bruno Pacão. Salvo o melhor juízo, eu tenho para mim que é o antigo presidente da ISUB. Mas nós vamos procurar saber, e se não der hoje mais tempo, mas amanhã nós faremos a devida correção de quem é o verdadeiro Bruno Paixão. Uma coisa é certa, não é o atual presidente da ISUB, que pede até desculpa pelo lapso. É porque o telefone está cortado, mas o professor Lula está aqui na linha. Quer falar? Pois não, Lula? Aqui, aí. Lula? Está ouvindo, Paulo? Alô, Paulo? Deixa eu encaixar aqui. Está me ouvindo? Alô, Paulo?
Peraí, calma, relaxa. Agora tá. Pronto, boa tarde a todos. Eu quero retificar e informar o companheiro Nivaldo que o Bruno é o ex-gestor, viu? Quero informar que o Bruno Moraes é o ex-gestor da Insurb, não é o atual. É o ex. Então a bronca é com o ex. Ó, ter bronca com o ex é ruim, viu? Tá bom, Lula? Um abraço, Lula. Okay. Um abraço, Nivaldo. São 2h10, o Nivaldo tava com o telefone ruim. 2h10, eu quero o povo falando comigo. Cadê o povo, ô Luciano? Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto, homem do senso comum. Aqui que vos fala Dimas do Albano. É verdade, Paulo Roberto. Os ouvintes já estão se manifestando. É verdade. Eu gostaria mesmo de verdade, que esses donos de rádio conversassem com esse pessoal aí, né? Eu não vou dizer que aqui ou nas outras não, mas aqui tem duas, uma pela manhã e uma pela tarde. Se você falar de qualquer político aqui, eles lhe cortam na hora, né? Se você falar qualquer coisa que não seja o que ele quer, ele nem deixa você passar, eles ouvem os áudios antes. É verdade. Eles cortam a gente na hora, até porque parece que é como se eu estivesse querendo ganhar alguma coisa mais lá na frente, como alguns já ganham alguns cargos aí, né, na prefeitura e no estado, para estar representando. Agora estão defendendo, quem batia defende hoje. E a respeito dos ônibus aqui de Socorro, o relato é mesmo. Precisamos que a doutora Emília, né, e o prefeito daqui tome uma posição antes que aconteça uma desgraça, porque o que sai de ônibus lotado daqui de Socorro não é brincadeira não. Um abraço. Muito bem, são 2h12, daqui a pouco tem Tão de Chocolate, aqui nesse feriadão. Que semana comprida, hein? Vou falar agora de Limpa Nome, com o pastor Cláudio Nô. Vamos limpar o nome, pastor? Boa tarde a todos. Vamos falar do Limpa Nome. Se você está com seu nome protestado no Serasa SPC Central de Protesto Boa Vista, a gente entra com um processo coletivo, onde eu vou pegar de suas mãos a sua cópia do RG, vou pegar o seu endereço completo com o CEP e uma taxa administrativa de R$200. Vou te mandar de volta um contrato, você vai clicar num link, vai colocar o seu e-mail, seu telefone, e junto, você vai assinar digitalmente, e junto eu vou mandar 5 boletos de R$200. E aí a gente entra com o processo e no prazo de 30 dias a gente está entregando já o seu nome limpo. E você não vai pagar a primeira parcela antes que o seu nome realmente venha a estar limpo, tá bom? Ligue agora para o telefone 988585608. Repetindo, 988585608. Um abraço e vamos limpar o nome. Vamos sim, limpar o nome. 2h13. Povo comigo aqui, em nome do Sal Palmetto, da Semente da Abóbora e também do Ômega 3. 2h13 aqui no Audiência Popular. Povo continua comigo. E não ficar... Boa tarde, Paulo Roberto. Quero parabenizar o seu programa e a massacrante audiência. E dizer o seguinte, que tem uma música de Luiz Gonzaga que fala justamente sobre isso aí. Seu doutor não deu esmola a um homem que é são, ou se o mata de vergonha, ou se o vicia o cidadão. Então, o que é que os governos, no momento, estão fazendo? Estão fazendo o povo votar por esmola. Se você observar, Bolsa Família, 150 por cada cabecinha que nasce, mais 200 para poder ir para a escola, mais 450, que é o auxílio moradia, mais 500 do governo do estado de bolsa, de um cartão que é dado de alimentação, mais 150 a cada 2 meses, que é o auxílio gás, e por aí se vai, né? Fora as ajudas que a galera pega nos CRAs, pega cesta básica, vende, pega colchão, vende, entendeu? Ou seja, está se fazendo uma farra com o dinheiro público, dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança, mas esse dinheiro não faz nem tanta falta, esse que é dado aos pobres. O pior é que as fortunas que a gente paga dos salários
desses verdadeiros rajá, porque nós não temos político no Brasil, nós temos rajá. Procure saber o salário de um simples vereador aqui em Aracaju. Não só o salário, mas todas as mordomias que ele recebe. Um vereador. Por aí você vai para o deputado, você vai estadual, você vai para o federal, você vai para o senador e daí por diante. Um juiz de primeira instância está beirando quase R$1 milhão, com todos os mimos que o bichinho recebe. Então, cara, é o país da esculhambação, é o país da desordem. E sobre os peixes podres, é o seguinte, quem se submeteu a isso é porque gosta de andar em fila pedindo esmola. Eu não tenho pena não, velho. Poxa, você recebe tudo isso e ainda você vai para uma fila dizer que está passando fome, que é peixe. Obrigado, querido. 1h16 aqui na Jornal, a maior audiência desse estado. Quer? A duas, né? Quer ficar mais tempo, hein? Quer derrubar o Tony? Esse senhor, Paulo, 16. ele falou aí, sobre o Bolsa Família. Quero saber onde é que dá esse benefício todo. Porque eu sou beneficiária do Bolsa Família, o que eu recebo é 600, você só recebe 150 se você tiver um filho menor, maior de 16 anos, assim, se você estiver na escola, se ele for para a escola, se eu não me levantar de manhã cedo para levar ele para a escola, eu não recebo esses 150, quero dizer que ele está um pouquinho desinformado, viu? Ele está tão preocupado porque o governo está dando esses 600 a quem precisa. É porque gosta de andar em fila. Impressionante, viu? Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde. Aqui é assim. Aqui o povo fala o que pensa, o que não pensa. Aqui tem esse embatezinho, né? Beleza, né? Não é verdade? Eles têm inveja da gente, né? Tem inveja da gente, do povo falando. Eu estou muito feliz porque no nosso começo aqui as mulheres não participavam. As donas de casa não participavam do programa. Mas agora elas estão participando, né? Reclamando. Né? Isso não é programa de amém, não. Pô. Isso não é programa de amém, de música. É para reclamar mesmo. É um programa quente, né? Para reclamar. Programa original. Tem mais gente aí, Luciano? Paulo, boa tarde para você, meu amigo. Olha daí. Paulo, Aquidabã, interior de Aquidabã, tá morrendo tudo de sede. Eu fui para lá na sexta-feira da Paixão, passar a sexta-feira da Paixão com a família, Paulo. Mas de sexta-feira até hoje, cheguei em Aracaju agora, botando água no carro de mão. 9 dias fechou, sexta-feira sem água. 9, 10, 11, 12 dias hoje sem água aqui da Ban. Esse prefeito aí, esse governador aí pegou o nosso dinheiro da 10, deu para esses malacas desses prefeitos, para beneficiar esses prefeitos. E esqueceu da DESO. A DESO não está fornecendo água para o interior de Aquidabã, não. Papel de Santo Antônio, Santa Luzia, Tabocal, Campo Redondo. Aquidabã não tem uma gota de água para cheirar. Tudo tomando banho, até banho com água mineral, porque quem é aposentado está até se acabando, porque não tem como comprar mais água. 12 dias Aquidabã sem água. Governador, pelo amor de Deus, despacha água para Aquidabã, para os povoados. Ô Fravieira, rapaz, fala alguma coisa aí. Você sempre dá uma desculpa aí, dizendo que tem que comprar caixa d'água. A minha mãe tem 2 caixas d'água, mas tem 11 dias sem água. 12 dias fez hoje, que acabou a água. E não tem água não, viu, Flávio? Fala alguma coisa aí. Respeita o povo dos interior, governador. Respeita o povo, governador. Olha, o problema é o seguinte. Se tiver a festa da padroeira é quando? Pronto, aí não falta água. Eles vão arrumar água de todo jeito, rapaz. Rapaz, como esse povo gosta de maltratar o povo, né? Eu poderia estar reclamando aqui da empresa, mas eu acho que a empresa não entrou ainda. A empresa ainda não entrou direito, né? Está fazendo uma limpeza na DESO, né? Tirando os carros comissionados, apadrinhados do governador, os apadrinhados dos deputados. Estão fazendo uma limpeza. Né? Também não sei se vai fazer essa limpeza toda. Agora, você tem a certeza que quando chegar a festa aí da padroeira, qualquer festa aí de animação, vai ter Bel, né? Vai ter, enfim, Bel já é de Sergipe. Bel não é mais da Bahia. Bel mora aqui. O cara me mostrou um calendário de Bel o ano todo, porra.
Bel de Sergipe agora, não é Bel da Bahia não, aí não falta água. É desse jeito. Mas a eleição tá chegando aí, meu amigo. São 2h20. Fala, povo. Boa tarde, Paulo Roberto. Aqui é Jackson do Santo Dumont. Rapaz, eu gostaria de saber em que situação ficou aquela cirurgia, né, ocular, cirurgia de olho, para todo mundo entender. Em que pé ficou? Porque eu fiz uma cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida e tudo mais e tal. Mas ficou eu e uma série de pessoas para a equipe entrar em comunicação com a gente em janeiro, para poder marcarmos a segunda cirurgia, né? De sorte, com a tramitação das eleições e tal, mudança de gestão, aquele negócio todo, a gente ligava para lá e dizia, deixe seu recado, guarde seu recado, que ficou para janeiro, né? E nós estamos agora no final do mês de abril. A gente quer saber em que situação, que procedimento a gente tem a fazer para ver se vai concluir a segunda cirurgia. Que não foi só eu, entendeu? Foi várias pessoas que ficaram isso. A gente quer saber, porque eu fui pessoalmente lá, ali no shopping aí do bairro industrial, né? E resultado, não tinha nada lá mais. Tinha um container, um container, tirou tudo, entendeu? E a gente fica vendo navio. Você chega nos postos, e sabe como é que é aquele atendimento, né? O que é que você quer? Não sei o que, moça. Eu quero saber qual é o procedimento que a gente tem que fazer para poder concluir a segunda cirurgia. Ó, 2h22, vou levar esse assunto para a plenária da manhã. Olha, gostou? Vou levar esse assunto para a plenária da manhã. E o assunto também no shopping. Tá cheio? Então, segue. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Aqui quem fala é Roberto, aqui de Lagarto. Paulo, eu gostaria, na condição de cidadão, de fazer um chamamento a toda a sociedade sergipana para que a gente possa fazer uma campanha no intuito dos nossos deputados estaduais aprovarem um projeto para diminuir essa taxa de esgoto de 80% aqui no nosso estado, que isso é uma vergonha. Próximo ano é um ano eleitoral. Eu acho que é um momento propício para que nós, na condição de cidadãos sergipanos, que pagamos essa taxa exorbitante de 80%, que a gente cobre dos nossos parlamentares. E aquele parlamentar que não aprovar, que não votar a favor do povo, esse tem que ficar de fora. E eu aproveito a Rádio Jornal, que é uma rádio que tem uma credibilidade muito grande dentro do estado de Sergipe, vocês que fazem a imprensa falada, para que possa também se somar a essa luta dos cidadãos. Porque se a... Mais uma vez, Paulo Roberto, boa tarde. Eu apaguei uma mensagem que eu mandei para você porque está saindo ruim a gravação, você quer até ser com o celular. Mas esse áudio que você está tentando botar aí é verdade. Eu vi o ministro falando que vai faltar dinheiro para pagar aposentado. Já foi alertado. E o Hermínio Fraga, ministro dele, propôs que ele congelasse, o ministro Hermínio Fraga, né, que foi o ministro dele, propôs que ele congelasse o salário mínimo por 6 anos, né, porque o INSS é a maioria do salário mínimo, né, congelasse por 6 anos, eu não sei qual vai ser a resposta dele, diga que irresponsável. Agora, por que não congela salário de político, de ministro e outros? A proposta foi congelar o salário mínimo por 6 anos. E eu vi esse negócio do presidente TSU, não sei se o assunto é o mesmo, que vai faltar dele para pagar aposentado. Mas, infelizmente, né, não tem justiça no Brasil, tem justiça, né? Porque se tivesse justiça, ela tinha resolvido, mas não tem. Fazer o quê? Valeu, Paulo Roberto. Paulo Roberto, meu amigão, é galego do filé. Paulo Roberto, agradeço a mulher da Energisa lá, viu? Que ela ajudou minha casa lá, viu? Esse galego é uma hora. Tá certo, já falei aqui. A gente tem uma parceria, né? Não ganha nada, mas tem essa parceria com a Energisa, né? Gostou, né? Mas é bom a gente ajudar o povo, né? Paulo Roberto, 26. 55, né? Você também? Eu sou candidato a ser presidente da minha casa.
Um voto único. Só tem um voto. Moro só, porra. Chocolate, venha pra bancada. Já vou. Um abraço, fui. Chego amanhã.